A verdade por trás de Apocalipse 12 precisa ser revelada. Qual é a verdadeira identidade da mulher do Apocalipse? E eu não tô aqui para ser prolixo, com blá blá blá, nem para te trazer meras opiniões. O que eu vou te apresentar são 3 possibilidades de interpretação que nós, pesquisadores da área bíblica profissional, aceitamos como válido. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, nas disciplinas de Sagrada Escritura, e eu te ajudo a ler a Bíblia Católica de verdade. Curta, salve esse conteúdo, porque ele vai tirar, de uma vez por todas, essa dúvida de quem é a mulher do Apocalipse. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para você não perder informações valiosíssimas em relação à Bíblia para o seu crescimento espiritual e intelectual. E também deixa aqui o seu comentário. De onde você está me assistindo? Coloca aqui a tua cidade, teu estado, teu país. Vai lá, faça isso porque ajuda muito o canal. Bom, vamos começar pela questão do contexto histórico. E aqui eu quero trazer algumas informações cruciais para você entender melhor quem é a mulher do Apocalipse. Vamos contextualizar historicamente, portanto, esse livro que é fundamental. E eu quero que você faça agora uma viagem no tempo. Volta lá até o final do primeiro século, por volta do ano 95 depois de Cristo. Eu quero que você imagine agora um período cheio de desafios para os nossos primeiros irmãos do cristianismo. E pensa agora num imperador muito ruim do Império Romano chamado Domiciano. Pois é, eles, cristãos, enfrentavam perseguições muito fortes por causa desse mandatário romano. E é dentro desse cenário turbulento que surge o livro do Apocalipse. Lembrando que o termo Apocalipse significa, traduzindo diretamente para a língua portuguesa, vindo do grego, é revelação. E, neste caso, o livro, portanto, vai ser entendido como uma revelação recebida por uma figura chamada João, e, neste caso, com muitos simbolismos para ser uma luz diante da dificuldade que esses cristãos estão passando. Então, o Apocalipse tem como seu mote principal trazer esperança para que os cristãos consigam viver essa resistência diante das perseguições. Eu já estou falando aqui um pouco dessa figura chamada João aqui. E quem foi que escreveu então o Apocalipse? Muitos acreditam que seja João, o autor do texto, tá? Embora exista um debate, porque seria esse João, aquele apóstolo, um dos seguidores de Jesus, ou algum outro líder cristão que tinha esse mesmo nome? Bom, essa é uma das grandes charadas da história e da pesquisa bíblica que a maior parte aceita que é João, que é discípulo de Jesus, tá? Claro, existem alguns que fazem questionamento a isso. De todo modo, João, que é a figura que aparece no livro e também se coloca de alguma forma como o autor do texto, ele usa muitos símbolos. E aí é importante a gente entender o estilo desse livro, tá? O texto é embebido de uma linguagem figurada belíssima. É lindíssima a arte simbólica, literária desse livro. Vão aparecer bestas, dragões, números enigmáticos como 666 e parece coisa de filme até. Não é uma coisa assim surrealista. Claro, porque isso, pessoal, é justamente um gênero literário que a gente convenciona chamar de apocalíptico, tá? Alguns autores mais contemporâneos já nem estão chamando mais apocalíptico, estão usando o termo literatura enóquica. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui agora no vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui num vídeo de 10 horas, tá? Mas vamos lá. Todo esse simbolismo
é para representar uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o seu opositor, e também, claro, da igreja em relação àquilo que é essa perseguição do Império Romano. E nesse sentido, então, para que você tenha clareza, a mensagem central, o coração do Apocalipse é o fato de que, diante dessa luta, a vitória final é do bem, a vitória final é da luz, a vitória final é de Deus, tá? E se coloca dentro disso que haverá um novo começo, um novo céu, uma nova terra após todo o processo histórico. Esse é o ponto aqui. Portanto, essa é uma mensagem muito poderosa, tá? Porque não importa o quão são sombrios os tempos, os momentos da comunidade, eles sabem que terão lá na frente essa vitória final, novo céu, nova terra e tudo mais, tá? Esse é um dado bastante interessante. Tendo entendido isso, a gente precisa falar um pouco sobre as interpretações que o livro do Apocalipse foi tendo ao longo do tempo. E ao longo dos séculos, as interpretações desse livro são variadas, tá? Ao mesmo tempo que elas são muito fascinantes. Quando a gente estuda a história da interpretação, a gente observa que alguns, por exemplo, veem o livro como uma espécie de previsão literal do fim do mundo, enquanto que outros vão preferir uma abordagem mais histórica do texto. E, nesse sentido, mais simbólica. Ou seja, o texto seria uma linguagem simbólica que trabalha elementos históricos daquela época. De todo modo, quando a gente fala sobre as pesquisas atuais, tá, pessoal? As pesquisas mais recentes apontam para essa segunda opção. E os estudiosos de hoje vão enfatizar muito a importância de se captar esse verdadeiro espírito do gênero apocalíptico, o contexto histórico do primeiro século, que é o que eu estou dizendo aqui. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro escrito com uma linguagem apocalíptica para uma época específica onde o cristianismo primitivo está sendo perseguido. Aí talvez você pergunte assim, tá bom, professor, mas eu não posso então pensar o Apocalipse como algo que aponta para o futuro último da história e tal? Bom, a gente pode sim pensar nisso, tá? E pode com os pés no chão, pensando que trata-se da palavra de Deus, que sempre é uma luz em qualquer tempo, em qualquer momento. Portanto, a mensagem do Apocalipse serve para os nossos dias também. Diante das perseguições que o cristianismo passa, as dificuldades que a igreja enfrenta, significa que Deus, no final das contas, vai vencer, vai fazer a sua igreja triunfar. Essa é a ideia. Tendo entendido isso, pessoal, é preciso sintetizar dizendo que o Apocalipse, portanto, é interpretado como um livro que fala de algo que aconteceu no passado, fala de algo que acontece também nos tempos atuais, as dificuldades que a igreja enfrenta e a esperança que a igreja deve ter, e também aponta para essa questão do futuro, porque diz, né, com a sua linguagem, a respeito dessa esperança que a gente deve ter nessa vitória, nesse triunfo final de Deus, no horizonte último da nossa história, da nossa existência. Tendo entendido isso, agora sim a gente vai falar sobre o contexto literário, especificamente dos capítulos 12 a 14 do Apocalipse. Por quê? Porque inicialmente esses capítulos eles vão apresentar um bloco de 7 grandes sinais. E aí a gente vai ter, tá? Num primeiro momento, os 2 sinais iniciais no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 18. A gente está falando aqui do sinal da mulher e do sinal do dragão. Depois, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 18, a gente tem mais outros 2 sinais. Nós temos aí 2 bestas que vão aparecer em visões. Aí nós teremos
o capítulo 14, do versículo 1 ao 5, onde vai aparecer o sinal dos 144 mil. Depois nós teremos, do capítulo 14, versículo 6 ao 13, as mensagens dos 3 anjos, somando aí um sinal. E por fim, no capítulo 14, versículo 14 até o 20, nós temos a colheita do fim dos tempos como um outro grande sinal. Tendo visto toda essa estrutura do capítulo 12 ao 14, o primeiro sinal descrito no capítulo 12, que é onde se encontra a mulher, estão aí 3 personagens: a mulher, o filho dela e o dragão. E esses capítulos, eles vão formar uma estrutura independente dentro do livro, seguindo uma estrutura literária em forma de U. O que é isso? Você tem o início da história, depois você vai ter aqui embaixo, no U, ó, imagina comigo, um momento de dificuldade, e em terceiro momento você terá o triunfo, tá? O triunfo de Deus, da igreja. Então é interessante essa estrutura, porque ela é muito usada dentro dos blocos do livro do Apocalipse. Eu sempre explico isso para os meus alunos lá na faculdade de teologia, quando eu ministro o livro do Apocalipse para eles e mostro isso no livro inteiro. Aqui não dá tempo, o foco nosso é trabalhar a questão da mulher. Mas basicamente essa estrutura simboliza que há uma vitória temporária do mal na Terra, tá? E que vai ser superada porque Deus é supremo e vai estabelecer o seu reino celestial. Agora vamos falar um pouco mais sobre a estrutura do capítulo 12. Ele contém 2 grandes visões e ele pode ser dividido da seguinte forma. A gente vai ter dos versículos 1 ao 6 o grande sinal da mulher, tá? E depois nós teremos do 13 ao 17 uma grande visão do dragão. Aí você para e pergunta-se, ué, professor, mas o que está entre os versículos 7 a 12? Entre, portanto, a primeira e a segunda visão, nós teremos João inserindo aqui uma visão de guerra no céu, que vai ser travada justamente pelo dragão. Então é uma inserção que é posta dentro desse texto do capítulo 12. Isso é muito interessante, depois você pode pegar a sua Bíblia e dar uma analisada. Agora, para falar da mulher, eu vou tratar aqui apenas dessa primeira parte da visão, dos versículos 1 ao 6, tá? Mais especificamente dos 2 primeiros versículos. Mas agora a gente vai fazer a leitura do texto, beleza? Abra sua Bíblia aí comigo e vamos fazer a leitura então. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, sentindo as dores e as angústias para dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Então, aqui no Apocalipse 12, no versículo 1, João tem uma visão que vai ser apresentada como um sinal. Esse termo em grego é semeion, e significa sinal, mas também significa presságio. Tá? E esse termo é bastante característico. Na segunda parte do livro do Apocalipse, ele vai ser mencionado
por diversas vezes em diversas passagens. O sinal é uma mulher, tá? E aqui existem, como eu falei no início do vídeo, várias interpretações sobre a identidade simbólica dela. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que boa parte dos estudiosos entende como essa mulher sendo Israel, tá? Então essa é uma das representações. Israel como povo de Deus. E nesse sentido aqui, claro, isso vai se desdobrar em igreja. E já já a gente vai falar sobre isso, porque a igreja vai ser entendido como esse Israel alargado em Cristo Jesus para toda a humanidade. Bom, mas essa interpretação, ela se baseia no quê? Na utilização dos símbolos do Antigo Testamento, que estão aqui no capítulo 12, que vão nos remeter ao povo da Antiga Aliança. E aí está um exemplo muito claro dessa conexão, que é a descrição que é feita dessa mulher com elementos que são utilizados para descrever o sonho de José. Lembra o José do Egito lá? Lá em Gênesis, do capítulo 37, no versículo 9, onde se fala do sol, se fala da lua, se fala das 11 estrelas que estão se inclinando diante dele, o filho de Jacó, Israel, que é José. E nesse texto, Jacó, Israel, porque eu não sei se você sabia, mas lá no Antigo Testamento, o nome de Jacó é mudado para Israel, tá? Vai ser representado pelo sol. Lá em Gênesis, é representado pelo sol. A esposa dele é representada pela lua. E os 11 filhos, que depois se tornarão as 12 tribos de Israel, tá? São representados aqui pelas estrelas. E por que são 12, mas só são 11 estrelas? Porque José é um dos 12. E é ele que está tendo a visão lá em Gênesis. Então a descrição da mulher é baseada aí em Gênesis 37, 9. E eu quero que você veja comigo esse texto agora. Vamos ler. Presta atenção. Teve ainda outro sonho. Quem está tendo sonho aqui? José. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, pessoal, essa simbologia vai aparecer aqui, e interessante, ela também aparece com essa mesma ideia, tá, na literatura apócrifa do Antigo Testamento. Por exemplo, lá no Testamento de Neftali, que é parte de um livro, de uma obra chamada Testamento dos 12 Patriarcas. Esse texto é datado de 250 a.C., ele vai empregar essas mesmas imagens, tá? E engraçado saber disso, tá? Esse livro era popular dentro do judaísmo do período do Segundo Templo, e ele pode ter influenciado o imaginário cristão primitivo. Então, o Apocalipse pode também ter tomado para si essa ideia. E aí, um dado importante, lá no Testamento de Neftali, no capítulo 5, versículo 2, haverá uma menção a Levi e a Judá, que eles vão ser levados ao alto, como o sol e a lua, simbolizando aqui, possivelmente, Jacó, Israel e a sua esposa e todo o povo nesse sentido. Vamos dar uma lida agora nessa citação do Testamento de Neftali, no capítulo 5, no versículo 12. Assim todos nós corremos na direção da montanha, e Levi agarrou o sol, e antes dele, Judá agarrou a lua. Em seguida, ambos foram levados para o alto com o sol e a lua, sendo Levi como o próprio sol. Um jovem entregou-lhe 12 ramos de palmeira, e Judá brilhava como a lua. 12 raios partiam dos seus pés. Então, olha que interessante, ó. O texto faz menção às duas únicas tribos, Judá e Levi, que permaneceram vivas depois da grande dispersão que ocorreu lá em 722
antes de Cristo, quando o reino do norte foi destruído pelos assírios. Tá? Lembrando que Judá é a tribo de Davi e são os seus descendentes os chamados judeus. E Levi era a tribo dos sacerdotes que não tinha um território próprio, mas ficavam membros dela espalhados por todas as 12 tribos, porque a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então aqui é interessante isso. Tá? Dá para a gente observar que essa linguagem das estrelas, essa linguagem da lua, do sol, representa o povo de Deus, representa o povo da aliança. E é interessantíssimo isso, porque existem fontes rabínicas, como o Midrash Rabbah do livro de Números, que é um comentário que alguns rabinos fizeram a respeito do livro de Números, onde aparece lá também essa mesma simbologia ligada aqui a Israel, ao povo de Deus, ao povo da aliança. Agora, um outro detalhe interessantíssimo é que a aparência da mulher aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que a gente acabou de ler, também pode ter uma conotação sacerdotal para Israel. Por quê? Quando a gente olha para textos que estão dentro do contexto, tá, do judaísmo aí do Segundo Templo e tudo mais, nós temos, por exemplo, Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria, que foi um grande filósofo, pensador judeu, ele escreve sobre as vestimentas sacerdotais. Ao mesmo tempo também Flávio Josefo. Flávio Josefo é do período próximo aí do livro do Apocalipse. Ele também faz uma interpretação das vestes sacerdotais. Ambos vão tratar de Êxodo lá no capítulo 28, no capítulo 39, onde se fala sobre as vestes dos sacerdotes, e eles falam dessas vestes simbolizando o sol, a lua, as 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel. Olha que dado interessante aqui. Portanto, a linguagem de Apocalipse vai beber nesse contexto histórico, cultural, teológico, simbólico. Outro fator também que é importante dentro dessa compreensão, é importante lembrar, não é, que na Bíblia, Israel várias vezes vai ser personificado como uma mulher. Então, se a gente pegar, por exemplo, Isaías do capítulo 62, versículo 11, aparece lá a filha de Sião. Se a gente pegar alguns salmos, como o Salmo 87, aqui para citar um, não é? Israel vai ser entendido como uma mãe. Olha que interessante. Isso também é uma imagem que aparece em Isaías, lá no capítulo 66. Em outros lugares se fala de Israel como a noiva do Senhor. Então, aqui é importante que a gente entenda, a mulher, muito possivelmente, aponta para o povo da antiga aliança, o povo de Israel, tá? E se essa mulher for compreendida, portanto, como Israel, a interpretação aqui tem a ver com o fato de que Deus escolheu esse povo régio, esse povo sacerdotal, conforme a aliança que foi firmada lá em Levítico, no capítulo 19, para dar a luz ao Messias, ao Cristo no mundo. Então, a mulher simbolizando Israel vai representar toda essa história do povo de Deus escolhido para levar adiante os planos que Deus tem para as nações, né, para toda a criação. E isso faz com que esse povo seja, portanto, perseguido por aqueles que são opositores de Deus, simbolizados aqui no dragão. Tá? Olha que dado bonito. A partir desse dado, então, é que a gente fala sobre essa mulher como sendo a igreja. Nossa, professor, mas que salto é esse? Pois é, a gente está vendo aqui que no livro do Apocalipse, Israel é considerado o povo de Deus, né? E dentro do livro do Apocalipse, é muito interessante isso, ser chamado de judeu, ou seja, daquele que compõe o povo da aliança, é uma distinção honrosa, é um título de honra. E isso vai ficar evidente, por exemplo, quando o Cristo ressuscitado, lá no início do Apocalipse, ele repreende aqueles
nas comunidades de Esmirna, na comunidade de Filadélfia, que fazem difamações, tá? E eles não poderão receber o nome, o título de judeu. Olha que interessante. Agora é preciso também que a gente entenda o seguinte nesse sentido. O cristianismo, gente, surge originalmente como um dentre os vários grupos judeus daquele primeiro século depois de Cristo. Portanto, existem outros como os fariseus, os saduceus, os essênios, e cada um reivindicava para si a verdadeira compreensão dessa identidade judaica. E aí é interessante que a separação entre judaísmo e cristianismo foi acontecendo gradualmente, num processo que ainda estava em andamento quando o livro do Apocalipse foi escrito. E é interessante que a gente saiba disso. Um outro detalhe é que a partir do ano 70 depois de Cristo são os fariseus que vão se tornar os representantes do judaísmo oficial perante Roma. Por quê? Saduceus, essênios, eles desapareceram depois do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Foi o momento em que explodiu uma guerra sangrenta entre judeus e romanos, uma guerra que vai ter o seu fim lá por volta do ano 73 depois de Cristo, e aí esses grupos foram dizimados e o cristianismo é um dos grupos dentro desse judaísmo que está presente no primeiro século. Então os seguidores de Jesus eram judeus, existiam alguns seguidores que eram gentios, ou seja, eram de outros povos, de outras nações. Eles juntos passam a ser conhecidos como cristãos, e esse é um termo que aparece pela primeira vez anos depois do início do cristianismo, de acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, como a gente sabe. Tá? Então, nesse sentido, em Apocalipse 12, essa mulher que dá luz ao Messias aqui é também aquela cujos descendentes mantêm o testemunho de Jesus. Nesse sentido, tá, o texto pode estar apontando para a mulher como Israel, povo escolhido, que tem a sua continuidade na igreja. E o Apocalipse, assim como outros textos também do Novo Testamento, retratam a igreja como a realização escatológica de Israel. Agora, um Israel expandido, que inclui gentios, que se unem ao Messias, e pelo Messias se unem a Deus, cumprindo as profecias que o Senhor fazia desde o Antigo Testamento de alargar a aliança para todos os povos da terra. Então, nesse sentido, interpretar o Apocalipse em relação a judeus e cristãos, como se já existisse uma separação muito clara entre os dois, é um anacronismo, é um erro. Tá? Isso é muito importante. Agora, o livro, assim como todo o Novo Testamento, reconhece uma continuidade entre o povo de Deus da antiga aliança e o povo de Deus a partir da nova aliança. E essa é uma conexão frequentemente esquecida por muitos cristãos dos tempos atuais, que leem o Novo Testamento como se aquilo já fosse alguma coisa separada do universo do judaísmo. Então tem que ter calma aí quando se lê o texto do Novo Testamento. Tá? Então é muito interessante isso. Agora, essa separação mais clara entre Israel e a igreja vai acontecer, por exemplo, mais na frente, lá na Epístola de Barnabé, que é um texto posterior ao Novo Testamento. Tá? O Apocalipse não faz essa distinção. E os intérpretes modernos, os estudiosos da atualidade, que tentam diferenciar as mensagens do Apocalipse para Israel e para a igreja, eles estão impondo aqui uma divisão que o autor original não pretendia. Ok?
Então, nesse sentido, entender a mulher como Israel, que tem a sua continuidade na nova aliança, na igreja de Cristo Jesus, é, portanto, algo válido, tá? E nesse sentido, essa mulher, portanto, representa esse Israel alargado, portanto, a igreja do Senhor. Beleza? Agora vamos então falar sobre a mulher no seu último dos 3 simbolismos, tá? Agora a gente chega ao clímax. A gente chega ao clímax dessa jornada toda aqui do Apocalipse 12. Se você chegou até aqui no vídeo, já vai deixando sua curtida, vai deixando seu like, já deixa aqui seu comentário, tá bom? Até com o incentivo para que eu possa continuar aqui no canal. Vamos então explorar agora, tá? Essa figura da mulher como sendo Maria. Aqui que vem o ponto importante. A gente está diante de um livro cujo simbolismo é como se fosse uma tapeçaria, com várias, né, colorações, tramas, e nesse sentido, a gente sabe que esse tipo de simbolismo é rico e ele pode ser expandido. Nesse sentido, portanto, é que a gente pode dizer que essa mulher é figura de Maria, mãe de Jesus. E isso é ensinado por diversos teólogos católicos, como os pais da igreja, já lá no início, que falam sobre essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas, como retratando Maria. Olha que dado interessante, portanto, ela é aqui uma figura histórica, Maria histórica, tá? Como também um símbolo, Maria propriamente como um símbolo de um profundo significado. O Papa João Paulo II, por exemplo, na sua encíclica famosa sobre Maria, Mãe de Deus, Redemptoris Mater, não é? Uma encíclica belíssima, você pode encontrá-la, inclusive, lá no site do Vaticano, vai destacar justamente Maria como aquela que ocupa um lugar único na história da salvação, que coopera de maneira totalmente singular com a obra do Salvador. E nesse sentido, olhando para essa mulher no Apocalipse, a gente percebe isso. Ela vai dar a luz ao filho. Ué, se é ela que vai dar a luz ao filho, quem foi que deu a luz ao filho? Historicamente, Maria. Então, Maria pode ser representada ali também. Agora, interessante que se o menino que essa mulher dá à luz é Jesus, e parece que é, porque o próprio texto no capítulo 12, versículo 5 aqui do Apocalipse fala que esse menino é destinado a governar todas as nações com cetro de ferro. Ora, isso é Jesus, isso é o Jesus Cristo, o Messias, tá? Inclusive, vale dizer que esse versículo é um eco das palavras que estão presentes num salmo messiânico, que é o Salmo 2, dos versículos 7 a 9, que falam a respeito dessa figura do Messias que vai governar todos os povos e nações. E, lembrando, esse Salmo 2 é proclamado no batismo de Jesus. Olha só que interessante, aqui no canal, inclusive, eu tenho vídeos sobre o batismo de Jesus, tá? Então, nesse sentido, se é Maria, a mãe de Jesus, o Cristo de Deus, ela é, portanto, aqui adequada a essa mulher do Apocalipse, tá? Esse é o ponto. E, nesse sentido, ela é a representação do povo de Deus. Olha que dado bonito. Por isso é que a gente entende que a igreja vai trabalhar Maria como sendo a mãe da igreja. Olha só que dado importante. Por que ela é mãe da igreja? Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 967, lá Maria vai ser descrita como um modelo de fé, um modelo de caridade, uma realização exemplar da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Agora,
Existe um documento que para mim é basilar, que trabalha o tema eclesiológico, o tema igreja, que é do Concílio Vaticano II, que é o documento Lumen Gentium. E há na Lumen Gentium um dos capítulos trabalhando justamente isso. Maria, que é a imagem da igreja. Olha que dado interessante. A imagem da igreja. Se você pegar esse documento no número 68, você vai ver isso de forma maravilhosa. Aí, alguns irmãos protestantes pegam esse texto e dizem, tudo bem, Maria está aqui nesse símbolo da mulher no Apocalipse 12. Beleza, tá ótimo. Só que aí eles dizem, pois é, justamente por isso é que a gente tem que fazer a pergunta. Ora, como se alinha esse texto do Apocalipse 12 com a crença tradicional de que Maria não sofreu a dor no nascimento físico de Jesus? Porque o texto de Apocalipse 12 fala, olha, ela sentiu as dores do parto. Aqui, muitos teólogos que trabalharam isso ao longo dos séculos da igreja nos convidam a uma compreensão mais profunda. Essas dores do parto podem simbolizar as provações, os sofrimentos de Maria, particularmente a dor que ela sente aos pés da cruz. Aquilo que foi profetizado, que uma espada de dor lhe transpassaria a alma. Olha que dado importante. Então é assim que a gente vê Maria no capítulo 12 sentindo essas dores do parto aqui em Apocalipse. Agora, aparece um dado interessante aqui. Essa mulher do Apocalipse 12, ela está vestida de sol, coroada com estrelas, não é? Ela aqui apresenta uma profunda conexão com Maria, também especialmente dentro do contexto do dogma da Assunção de Maria. Maria que é levada de corpo e alma para o céu. Nesse sentido, ela está revestida do céu. Tá? E aí é interessante porque na visão de João em Apocalipse, essa mulher radiante vai ser como que uma antecipação dessa glória de Deus, refletindo justamente essa crença de que Maria agora está no céu, que Maria agora participa dessa glória do Senhor no céu. E esse é um entendimento que vai ser ecoado em documentos da Igreja, como a Constituição do Papa Pio XII, Murifentíssimos Deus, onde lá aparece justamente a proclamação do dogma da Assunção de Maria, como uma verdade de fé. Esse detalhe é maravilhoso. E aí o texto, inclusive no capítulo 12, no seu desdobramento, fala que a mulher foi levada para um local onde ela não pode ser alcançada pelo dragão. Ora, se o dragão é o inimigo de Deus e não pode ir até onde ela está, onde é que o dragão não pode ir? O dragão não pode ir para o céu. Então, nesse sentido aqui, é muito interessante. Tanto é assim que essa é a leitura feita justamente nessa solenidade da Assunção de Maria. Por isso esse texto é lido lá. Agora, além de tudo isso, a gente ainda pode aprofundar um detalhe belíssimo. Por quê? A figura da mulher em Apocalipse 12, mais especificamente no versículo 17, aparece como aquela que intercede pelos que guardam os mandamentos de Deus e que dão testemunho de Jesus. E isso aqui pode ser visto como uma representação de Maria que intercede pelos fiéis na terra. Essa interpretação, gente, vai ser apoiada por diversos teólogos católicos ao longo dos séculos, tá? Que vão ver Maria assunta ao céu, tá? Não apenas aqui no sentido da sua glorificação, mas também com o seu papel de contínua intercessão e de auxílio
a igreja militante. Olha que dado maravilhoso aqui, pessoal. Então, esse texto, ele aponta para essa figura que é Maria, tá? A visão, então, da mulher do Apocalipse 12 não é apenas Israel, não é apenas a igreja, é também Maria. É também Maria, tá? E aí, meus amigos, isso é maravilhoso, porque essa mulher do Apocalipse 12 é uma figura muito rica. Ela é multifacetada. Ela é uma série de 3 elementos em um só. Fato é que os 3 elementos estão postos aqui a fim de sustentar a esperança dos cristãos. Isso é maravilhoso. É lindo demais. Tá? E essa perspectiva rica, essa perspectiva belíssima, a gente vivencia na nossa igreja católica, apostólica, romana. Tendo dito isso, pessoal, eu quero dizer que a gente encerra aqui toda essa dinâmica de estudo maravilhosa, né, em que a gente explorou essa mulher de Apocalipse capítulo 12. Tá? Essa figura que transcende o tempo, unindo história, unindo teologia, todo esse mosaico maravilhoso da fé. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você gostou? Deixa aqui o seu comentário. Inclusive, se você quer que eu continue explicando o capítulo 12, mas falando dos outros simbolismos, o dragão, por exemplo. Então escreve aqui, beleza? Escreve assim, ó, continua a explicação, ou escreve aí um amém, tá? Além disso, compartilhe esse vídeo para que mais e mais católicos possam compreender a Bíblia e não serem levados por qualquer vento de doutrina. Eu posso contar com você nisso? Então vamos lá, comenta, curte e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!